graça e a paz, meus amados irmãos. Estou muito feliz porque Deus mais uma vez tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui juntos para aprendermos e compartilharmos dos teus ensinamentos. Não se renda aos medos, não desista, pois passaremos juntos por esses momentos difíceis e com Cristo venceremos. Perceba que Deus tem aberto portas e oportunidades para você. E hoje você poderá compartilhar aqui no nosso chat, enviando seus agradecimentos, enviando seus pedidos de orações, para que possamos interceder juntos por você. Que todos, meus amados irmãos, possam viver mais perto de Cristo, pois não importa o que você esteja passando, Deus cuida dos seus filhos e do seu rebanho. Como diz na palavra do Senhor no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Não importa o que você esteja passando, o caminho sempre será Deus. Sigamos agora com a ministração da palavra do Senhor, trazida especialmente a você por nosso convidado. Segue comigo. Olá, irmãos, graça e paz. É um prazer poder estar com vocês para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Eu me chamo Márcia Regina, sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aqui em Araruama, no estado do Rio de Janeiro. Recebi esse convite com muita alegria, porque é um privilégio podermos compartilhar a palavra do Senhor. E muito especificamente eu gostaria de conversar então sobre a oração, um assunto bom, importante para a vida da Igreja do Senhor e extremamente importante para a nossa vida de comunhão com o nosso Pai. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, que nos diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Amém? E perseveravam nas orações. Há um pequeno livreto intitulado Dedicados à Oração. E nele há uma afirmação que nos diz que, assim como o ar é tão importante para a vida humana, a oração é importantíssima, é essencial para a vida espiritual. Sem a oração, não há cristianismo autêntico. Sem a oração, não há vida cristã. Qualquer relacionamento que nós possamos ter, para que seja significativo, queridos irmãos, é necessário comunhão, é necessário comunicação entre as duas partes. Não é assim? Quando nós estamos encantados, enamorados por alguém, queremos o tempo todo estar com ele, queremos com ele ou com ela, queremos conversar, saber como ela está ou como ele está, queremos compartilhar aquilo que gostamos ou que não gostamos, porque nós queremos comunicação, queremos diálogo, queremos contato. A oração é que nos possibilita isto com o nosso Pai, esse contato, essa comunhão, essa interação, esse saber como o nosso Deus nos ouve e esse saber e sentir que Deus nos ouve, que Deus está conosco. E a Bíblia nos mostra, nos dá relato de várias pessoas que possuíam com o nosso Pai, com o nosso Deus, essa comunhão, essa comunicação, essa interação por meio da oração, por meio desse diálogo com o nosso Pai. Nós vimos isso na história de Abraão, nós encontramos isso na história de Moisés, nós podemos encontrar essa experiência maravilhosa na vida, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses homens, e mulheres também, porque a palavra nos diz que as mulheres perseveravam também nas orações juntos com os apóstolos, junto com os outros discípulos. Então, na palavra do Senhor, nós vamos poder encontrar vários relatos dessa experiência, dessa comunicação, dessa troca com o nosso Pai, por meio do diálogo, por meio da conversa, que nós chamamos de oração, porque a oração é isto, é uma conversa, é um diálogo com
o nosso Pai. O texto aqui que nós lemos, ele nos traz essa experiência de que os irmãos e irmãs no dia a dia perseveravam na oração com uns com os outros e na oração com o nosso Pai. Ora, mas muitas vezes na história da nossa vida, nós deixamos de ter essa comunicação com o nosso Pai. Nós deixamos este diálogo se emudecer. Este diálogo se cala então. E aí nós começamos a ficar adormecidos, começamos a ficar mudos espiritualmente, essa expressão, mudos espiritualmente, porque não conseguimos dialogar com o nosso Pai. E o convite, então, nesse momento, é para que nós possamos nos despertar para a oração, possamos nos despertar para esse momento de conversa com o nosso Pai, esse momento em que nós podemos dialogar com Ele. Na narrativa lá da criação, no Jardim do Éden, nós encontramos que o nosso Deus, todas as tardes, descia para conversar com Adão e Eva, para se comunicar, para trocar um diálogo com eles. Deus nos criou dessa forma, para que pudéssemos dialogar, conversar uns com os outros e dialogar, conversar com Ele por meio da oração. Queridos, por meio da oração nós podemos nos apropriar de todos os recursos que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, para chegarmos até Ele. O Senhor Jesus usava a oração para se aproximar do nosso Pai. Queridos, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Diálogo é insistência. O nome diálogo já diz tudo, é uma troca. Eu falo, você fala. Eu explico, você explica. Perseverar na oração é insistir em dialogar com o nosso Pai. E o apóstolo Paulo, nesse pequeno versículo, ele nos aponta algumas diretrizes, e uma delas é alegrar-se por meio da esperança. Alegrar-se por meio da esperança. E este momento em que estamos vivendo, queridos irmãos, é muito oportuno para nós podermos experimentar esse alegrar-se por meio da esperança, porque nós estamos no meio de uma pandemia que tem gerado crises emocionais, tem gerado crises financeiras, gerado crises espirituais, causado dor, causado muito tormento. E então é nesse momento em que nós precisamos nos alegrar por meio da esperança e poder compartilhar essa alegria. Queridos, qual é essa esperança? Esperança em quê? E esperança em quem? Ora, você pode dizer, pastora, como nós vamos ter esperança em um momento tão difícil como esse? E onde nós vamos encontrar a esperança? O cristão sabe onde encontrar a esperança. A sua esperança está em Jesus Cristo e na vida que Ele nos proporciona. É em Jesus que nós encontramos a nossa alegria. É em Jesus, é em quem nós encontramos a esperança de nos mantermos firmes, a esperança de caminharmos. Queridos, é em Jesus que encontramos a firmeza da esperança em todo e qualquer momento, em todo e qualquer ambiente. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos capítulo 5, versículo 2, ele nos diz assim: foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Amém? A nossa esperança está em participar da glória de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança de participar na vida eterna da alegria que não se acaba, da alegria que não tem fim, da alegria que é estar na presença do nosso Senhor.
Mas, queridos irmãos e irmãs, até que possamos estar na presença do nosso Deus, nós precisamos nos alegrar, manter firme nossa esperança no momento em que nós estamos, mesmo que os nossos momentos agora não sejam tão bons, não sejam tão bons, porque sempre há em Jesus Cristo momentos de alegria, sempre há em Jesus Cristo momentos em que podemos celebrar a vida, podemos celebrar a alegria quando sabemos que um irmão ficou curado, podemos celebrar a alegria quando sabemos que alguém, um irmão, um amigo, um parente se formou na faculdade, podemos celebrar a alegria quando nós sabemos que uma nova vida nasceu. Então, tudo isso são oportunidades de nos alegrarmos, de termos esperança. Podemos nos alegrar quando nos encontramos com nossos familiares no fim da tarde em casa. Podemos nos alegrar quando temos a oportunidade de estudarmos a palavra. Então, tudo isso, queridos irmãos, são oportunidades para celebrarmos, para nos alegrar no nosso Senhor. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, diz assim: Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém? Isto é, da glória que a humanidade perdeu quando caiu em pecado. Participaremos então de uma nova vida, de uma nova oportunidade de diálogo, de comunicação, de permanecer com o nosso Pai. Amém? Queridos, quer maior alegria do que essa, do que saber que podemos entrar na presença do nosso Pai? Ainda nesse versículo 12, do capítulo 12 de Romanos, nós podemos também encontrar algo importante, que é suportar com paciência os sofrimentos. Irmãos e irmãs, é fato, ninguém gosta de sofrer. Ninguém diz assim: hoje eu amanheci, Senhor meu Deus, querendo sofrer. Nunca na vida. Quem é que vai querer isto? Ninguém. Mas, queridos, os mais velhos sabem que sofrer faz parte da nossa caminhada, que dias tristes podem acontecer, que tragédias podem vir e nós não temos controle sobre isso, não temos controle nenhum, mas nós temos um controle que Deus nos oferece por meio da sua palavra, é poder aguardar com paciência diante das dificuldades. Nós estamos aí vivendo um isolamento que já está caminhando, acho que para quase 120 dias, quase 120 dias ou mais. E não tem sido fácil, para muitas pessoas não tem sido fácil ficar dentro de casa, principalmente para aqueles que não podem mesmo sair, que são do grupo de risco, assim por diante, porque há aqueles que têm que sair para trabalhar ou fazer algo que seja consideravelmente importante. E muitos dizem assim: eu não aguento mais, então estou impaciente. Vemos no Face várias postagens disso e daquilo outro, sobre a questão de estar se sentindo mal por estar trancafiado, digamos assim, entre aspas. Mas é preciso suportar com paciência, é preciso esperar. Não sabemos que horas esse vírus vai, não sabemos quando uma vacina estará pronta. Então nos resta suportar com paciência os sofrimentos, e muitos estão sofrendo nesse momento. Não sei quantos de vocês foram pegos com as consequências dessa pandemia em seus lares. Não sei se alguns de vocês perderam familiares, e a tristeza vem, e o sofrimento vem e se abate sobre nós. Mas a palavra do Senhor nos diz, e é o nosso próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês sofrerão, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Amém?
queridos, o sofrimento faz parte da caminhada do ser humano. Toda família, um dia ou outro, já passou por um sofrimento. Todas as igrejas, um dia ou outro, já passaram por sofrimento. Na história da humanidade, quantas calamidades se abateram sobre os seres humanos e que tiveram duríssimas consequências e que o sofrimento veio em demasia. Mas muitos aprenderam a perseverar com paciência, a suportar com paciência na presença do nosso Deus. E o Senhor Jesus nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Queridos, haverão dias sim que estaremos tristes, mas existirão dias e dias em que o Senhor nos cobrirá com alegria. Não é isso que o salmista disse quando ele fala: grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, por isso a nossa boca se encheu de riso, por isso os nossos lábios se encheram de alegria. O cristão deve aprender a passar pelos sofrimentos com paciência, sabendo que o Senhor lhe dará no momento oportuno o livramento, que o Senhor no momento oportuno trará dias de alegrias. Amém? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. E ainda no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 32, diz: lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Amém? Sofreram muito, mas não foram vencidos. A palavra do Senhor nos diz: ó morte, onde está a morte? A tua vitória, né? Jesus venceu a morte e não há sofrimento maior do que a morte eterna. E todo aquele e toda aquela que confessa Cristo como Salvador em sua vida, jamais passará, que é a morte eterna. Por isso, então, nós temos a capacidade de suportar os sofrimentos com paciência. Amém? E o nosso texto, ainda aqui, de Atos capítulo 2, lá no verso 42, nos faz um último convite, que é nos dedicarmos à oração. Dedicar à oração. Queridos irmãos, quantas vezes nós dedicamos nosso tempo a muitas e muitas coisas. Passamos horas no nosso Facebook, eu gosto do Facebook. Passamos horas no Facebook, passamos horas no Instagram, passamos um tempo assistindo os nossos filmes e séries preferidas, ou então conversando com um amigo, com a amiga. Mas quanto tempo nós dedicamos a orar? E aqui, queridos irmãos, eu não estou dizendo que você tenha que ficar 2, 3 horas trancado em seu quarto orando. Eu estou dizendo quanto tempo de nossas vidas nós dialogamos com nosso Pai. Isto é, aonde quer que estejamos, não é o que a sua palavra nos diz, quer comamos, quer bebamos, tudo que façamos para a glória do Senhor. Isso quer dizer que Deus está em todas as nossas situações, está em todos os nossos momentos, e precisamos então, em todos os momentos, saber e lembrar que precisamos conversar com o nosso Deus. Amém? Queridos, meus queridos, a marca, a força da energia da igreja cristã está na oração. Não apenas na nossa oração individual, mas também na nossa oração comunitária, quando nos reunimos para orar juntos e nos alegrarmos no Senhor. Não era isso que a igreja aqui em Atos capítulo 2 fazia? Perseverava no partir do pão, na doutrina e nas orações. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14, nos diz que eles sempre se reuniam juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos deles. E os discípulos juntos se reuniam também para orar.
Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos diz: orai sem cessar. Quer dizer que você vai ficar o dia inteiro trancado no seu quarto orando? Não. É em todos os momentos estejamos buscando o diálogo com o nosso Deus, estejamos orando, conversando com o nosso Deus. Mas existem especificamente momentos em que devemos sim separar para o nosso Pai, seja individualmente, seja coletivamente, enquanto igreja, enquanto comunidade do Senhor. Ora, queridos, quando nós nos dedicamos à oração, nós temos resultados. Que resultados são esses? Primeiro, a bênção de podermos ter mais comunhão com o nosso Pai, a bênção de podermos estar junto do nosso Pai, a bênção de podermos trocar ideias com o nosso Pai. Poderíamos dizer na nossa era tecnológica, a bênção de podermos trocar emotions, com o nosso Pai, as carinhas felizes, as carinhas tristes e assim por diante, mas podemos nos conectar com o nosso Pai. Esta é uma das primeiras bênçãos que nós temos. Uma outra bênção é o sentido de que, por meio da oração, nós podemos compartilhar bênção com os nossos irmãos, quando nós intercedemos por eles, quando clamamos ao nosso Pai por eles. Hoje pela manhã eu falava com uma irmã nossa na fé, a irmã Sônia, esposa do pastor Roberto, aqui da igreja, da Quinta Igreja no Rio de Janeiro, e nós estávamos conversando e nós chegamos à conclusão que mesmo distante nós podemos cuidar uns dos outros quando oramos uns pelos outros. Isto é bênção, isto é um benefício de nós orarmos. Queridos, então como podemos perseverar em oração? Separando um tempo para estarmos com o nosso Pai em oração, em um lugar específico. Podemos perseverar em oração quando nós lembramos de ligar para um irmão ou irmã e oramos junto com ele, por meio do celular. Quando nós nos reunimos, agora virtualmente, nas reuniões de oração, tudo isso são oportunidades para melhorar seu tempo de oração com o nosso Pai. Queridos irmãos e irmãs, a oração modifica as coisas. A oração modifica situações. Lembre-se de Daniel, quando foi imposto que todos tinham que adorar aos deuses, e Daniel e seus amigos não se submeteram, oraram, clamaram ao Senhor. E Deus ouviu as orações de Daniel, e o rei editou um comunicado declarando que o Deus de Daniel, a quem Daniel orava, era o Deus único e verdadeiro, e que ele necessitava e ele precisava ser adorado. Amém? Queridos, a palavra do Senhor tem vários textos que nos falam sobre oração. Vou citar apenas Efésios capítulo 6, versículo 18, que diz assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém? Esse versículo resume tudo. Orem sempre, não desanimem, orem pelo povo de Deus. Amém? Queridos irmãos e irmãs, orar significa falar com Deus. Orar significa dialogar com Deus. Quando oramos, temos comunhão com Deus. Quando oramos, somos abençoados por Deus. E quando oramos pelos nossos irmãos, abençoamos os nossos irmãos. Para concluir, queridos, quando as crises chegarem, quando os momentos de dificuldades se abaterem sobre nós, quando as pandemias surgirem, nós precisamos estar na presença do nosso Pai, vigiando e orando. Que o nosso Deus e Pai nos abençoe. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu agradeço a oportunidade e fiquem na paz de Cristo.